Mercúrio, chegamos ao ascendente em Peixes, a finaleira da finaleira do zodíaco. Bom, vamos para as previsões de 2022. Vocês, de ascendente em Peixes, são, digamos, muito beneficiados com a presença do grande benéfico no ascendente de vocês. Claro que a gente sabe que a astrologia não é algo genérico, que para todo mundo é igual. Eu posso ter 15 pessoas com ascendente em Peixes e eles terem uma dinâmica completamente diferente. Porque as indicações, né, planetárias do mapa às vezes está distribuído em outros pontos, tá? A gente tem, então, um movimento para 2022 que é um movimento de mudança, ou seja, de travessia, principalmente para as coisas que vieram sendo estruturadas desde 2020 e 2021 e que vão culminar lá em 2023. Então, o ano de 2022 é um ano bacana, principalmente para vocês, para ficarem atentos às oportunidades que vão surgindo a partir do dia 29 de dezembro para frente, né, agora de 2021, tá certo? Bom, lembrando sempre que horóscopos, né, eles são gerais, né? Eu preciso realmente ter um mapa do indivíduo para fazer uma leitura mais assertiva para ele, tá? Mas a gente já tem um vídeo aqui sobre como são feitos os horóscopos e por que a lógica de ver, né, através do ascendente, ela dá um pouquinho mais de assertividade por causa da posição das casas astrológicas que representam as áreas da vida, tá? Então, se você quiser assistir, é só procurar. Aí você pelo menos entende a dinâmica da lógica, se você é estudante, né, de astrologia principalmente, tá? Você começa então com Vênus retrógrada em Capricórnio. A Capricórnio está ligada à sua área 11, tá? A área 11 do mapa natal, ela remete a grupos, né, redes, organizações, é ligada a todos os ganhos e benefícios em relação à sua carreira, em relação aos seus objetivos de longo prazo. É um momento muito de você refletir como que tá, como que você utiliza, por exemplo, a questão da presença digital hoje em dia, para ter benefícios em relação à sua carreira. Você consegue se expor, né? É algo fácil, difícil para você. De repente você vai descobrindo que existe algum processo de comunicação ali, né? Já que ele rege, essa Vênus rege a sua 3, né? Que você pode explorar na questão pública, né? Por mais que no primeiro momento, às vezes a gente quando começa a fazer algo, né, que não é tão confortável, né? A gente demora um pouquinho para conseguir masterizar. Mas pode ser que você esteja passando por um processo, né, de revisão, de reavaliação. É um bom momento para você avaliar os ganhos da sua expressão pública, os ganhos da sua carreira, a maneira como você está se posicionando nessa esfera mais pública da vida, tá? Às vezes processos muito internos também começam a culminar e aparecer, já que Vênus rege a sua 8, tá? E claro, se você tiver questões ligadas a dinheiro que envolvem outras pessoas, tá? Herança, pensão, financiamento, né? A gente tem que cuidar com dívidas aqui também. Existe um processo de reflexão em relação a isso, principalmente de como as coisas estão sendo gerenciadas, tá? Faça essa reflexão, anote aí as suas ideias em relação a essa reflexão para depois começar a colocar em prática também. Por quê? Porque Marte vai entrar em Capricórnio também, a partir do dia 24 de janeiro, também dando um belo do estímulo, tá? Esse Marte, ao entrar em Capricórnio, ele entra no signo onde é a exaltação, certo? E aí ele pode trazer alguma ênfase importante, alguma decisão, alguma tomada de atitude, né? Alguma coisa que você precise realmente ou dar início, ou às vezes você se sente compelido a fazer algo, né? Pode ser também um ponto de culminação naquela semana de assuntos específicos que às vezes a gente fica protelando, né, deixando para depois. Como o Marte rege a sua 2, pode ser uma questão financeira também, que aí tem um impacto diretamente nas suas finanças, na maneira como você administra, como você gasta, né, como você usa os seus recursos, tá? Então é legal observar, principalmente, então nessa entrada ali, né, na semana do dia 24 de janeiro, principalmente se você nessa data tiver com 22 anos, 34 anos, 46 anos, 58 anos completos, tá? Observa aquela semana porque tem uma ênfase maior para você, tá? Bom, a gente tem o ano também com Saturno, né? Na realidade, o ano, não só esse ano, né? Vai até 2023, passando pela sua 12, tá? A área 12, ela é uma área de júbilo de Saturno. Saturno gosta de estar na 12, né? Pode ser um grande processo, né, que vai se desenvolvendo até 2023 de um certo isolamento, mas também de um grande aprimoramento, tá? Aprimoramento da maneira como você explora esse potencial, por exemplo, de ganhos de carreira. Às vezes pode ser que você se sinta um pouco compelido também a ficar mais na sua, mais isolado, né? Sabendo administrar também os momentos às vezes um pouquinho tensos, né? Existe uma quebra de padrão aqui que vai, né, sendo estimulado para acontecer, que às vezes a gente sempre pensa que é algo externo, né? O que vai acontecer comigo. Aqui pode ser muitas coisas internas, sabe? Padrões, às vezes, que a gente está, assim, muito condicionado a fazer, né, de uma maneira quase que inconsciente, tá?
Cuidar com perdas também, né? Às vezes com desentendimentos, né, com as pessoas mais próximas, já que a gente tem uma quadratura com esse Urano, né, que tá ali na sua área 3, tá? Júpiter começa então o ano no seu ascendente, tá? Então já tá ali desde o dia 29 de dezembro de 2021 e ele vai estimulando esse ascendente até 10 de maio. E o ascendente é o corpo físico, o ascendente é a sua jornada, né? Ou seja, o seu caminhar de motivação primária ao longo da vida, tá? O ascendente, recebendo Júpiter, tem um lado bacana de benesses, de oportunidades que podem surgir, dependendo, claro, da sua idade e do que você deseja, né? Porque estamos no século XXI, há a prevenção, né? Às vezes é indicador de filhos, de gravidez, ou também de novos projetos, né? De novas perspectivas que vão se abrindo para você, que podem estar ligadas ao âmbito de carreira ou objetivos de longo prazo, já que Júpiter rege a sua 10 também, tá? Então, observa aí se as benesses de Júpiter, né, vêm. Claro que a gente tem que lembrar que Júpiter no corpo físico às vezes traz a questão do aumento de peso, né? A gente tem Marte cutucando com tensão, né, ó, Plutão e Saturno. Esse Marte ele vem de um processo, então ele cutuca primeiro Plutão, depois ele dá um cutucão ali com Saturno, tá? Então um pouquinho no final ali de março, já culminando em abril. É bom cuidar um pouquinho com briguinhas e desentendimentos, né, com pessoas próximas. Às vezes existe um certo amadurecimento também na questão da expressão da comunicação, na maneira como lida e gerencia, né, as pessoas ao seu redor, tá? A gente tem Júpiter e Netuno fazendo uma conjunção no seu ascendente, ali tendo um pico no dia 12 de abril, uns dias antes, uns dias depois, aquela semana fica muito forte, né? Lembrando que no seu corpo físico a gente tem uma questão bacana às vezes de oportunidades, mas o corpo físico também, às vezes a pessoa, principalmente peixes, né, tem uma sensibilidade extrema. E aí observa, porque às vezes você entra em ambientes, você conversa com pessoas e você meio que sente a vibe, sabe? E às vezes a gente absorve muita coisa, e às vezes dá aquelas questões mais psicossomáticas mesmo, né? Então cuidar com a sua vitalidade. Se você segue alguma linha espiritualista, espiritual, se conectar, né, com essa aspiração que está muito além aqui da matéria, né, se você gosta de meditar, tá? Mas tenham cuidado com a sua vitalidade, também cuidado com os exageros, principalmente para 2022, tá? Que podem impactar o seu bem-estar físico, tá bom? Cuidado com intoxicação também, né, uma questão, né, para quem usa Netuno, embora a intoxicação também seja de Marte, né? Às vezes a gente tem que cuidar um pouquinho. Intoxicação é que seria muito mais, acredito eu, por álcool, né? Ou alguma coisa nesse sentido, tá? A gente tem aqui os eclipses, então, acontecendo, né? Mudando de eixo e focando muito no eixo de Touro e Escorpião. Touro está ligado à sua área 3 e Escorpião está ligado à sua área 9, né? Que temos um eixo do conhecimento, né? Sendo muito forte na estruturação. Por exemplo, é um bom ano para você utilizar todo o conhecimento que você já tem e às vezes passar ele de uma maneira rápida. Às vezes ensinar, né, ou mostrar essa habilidade para alguém. É um foco muito forte na sua vida mais privada, nas relações de vida mais privada, né, ligar às pessoas aí né, que estão próximas a você. O aprimoramento dessa habilidade de comunicação. A comunicação não é a maneira como você se comunica, mas como que você interage, né, com as pessoas nesse meio ambiente mais imediato. A casa 3 é uma casa de negócios locais também. É o júbilo da lua, então foco na sua intuição, na sua percepção. Aqui, caso você seja uma das pessoas que se interesse, né, por oráculos, baralho, aqui tem um grande foco, por exemplo, para você adquirir ou estruturar um conhecimento de maneira prática, tá? E você vai se desvencilhando, às vezes, dessa necessidade que você tem de ser muito profundo, né? Às vezes a gente está sempre buscando mais. Não, eu preciso ser mais, sabe, me aprimorar mais aqui, eu preciso pesquisar mais ali, e aí só depois que eu me sinto confortável em fazer, executar algo. Não, não, não. Agora é o momento da execução. É o momento para você colocar em prática pelo menos o pouco que você já tenha, tá? Para você ir testando o que funciona e o que não funciona. E às vezes a gente fica com uma bagagem de teoria, vários diplomas, né? Mas e aí? Qual é a prática disso, né? Como que eu pratico todo esse conhecimento? Como eu coloco ele de uma forma que eu consiga realmente trazer um resultado tangível para minha vida, né? Estruturar as questões, trazer reconhecimento, trazer dinheiro, porque é importante aqui você olhar para isso, tá? E tem um belo potencial. Isso aqui começa a estimular muito a partir de março, abril e maio de 2022, tá? Mas ele vai meio que num tete a tete aqui até metade de 2023, tá? Foco na questão com irmãos, caso você tenha, ou pessoas mais próximas de você, como que tá essa relação, essa convivência. Às vezes pode ser dentro desse momento, muita mudança nos seus deslocamentos diários, né? Às vezes a possibilidade de pequenas viagens também, tá?
Cuidado, claro, com conflitos também, né? Nesse ambiente mais íntimo e familiar, tá? A gente tem então os picos, né? Então, dia 30 de abril e 8 de novembro, a gente tem o eclipse em touro. Não pensa só na questão de dia, tá? Uns 2 dias antes, 2 dias depois, aquela semana, né? A gente tem um foco muito grande, então, para a questão de touro no seu mapa, né? Então, a questão com os irmãos, né? Como eu falei, as questões de negociação, negócios, assim, a sua intuição aflorada, a questão da comunicação e da troca. E a gente vai tendo o foco do desprendimento muito grande, então, 16 de maio e 25 de outubro, tá? Então, pensa na semana, né? É como se você fosse desprendendo, principalmente de bagagens emocionais, principalmente como Escorpião e Touro é um eixo do controle e do poder, né? Às vezes a gente fica com certo receio de arriscar, a gente quer ter o controle das coisas, né? Mas Urano já veio para mostrar, né, que assim, a estabilidade é uma falácia, né? E a gente tem que estar preparado para as mudanças, porque a gente pode dar uma guinada aqui. Se a gente fica insistindo no velho, no ultrapassado, naquela coisa que a gente claramente vê que não traz mais resultado, mas continua insistindo ali, não tem lógica, né? Então essas quebras, essas rupturas que vêm, elas, eu sei que às vezes a gente fala e parece que é algo ruim, tá? Mas é para nos colocar no outro nível do jogo, né? Só que a gente tem que estar preparado para as mudanças, tá? A gente tem uma quadratura de Saturno com o nó do norte, né? E depois um Urano também na conjunção. Isso mexe de novo com a sua casa 12, com a sua casa 3, tá? Aí depende muito que caso, né, no seu cenário tenha relação com irmãos, às vezes alguma tensão pode aflorar, então cuidado com brigas e desentendimentos, principalmente se parece que vem do nada, né? Às vezes é simplesmente resistência dos dois lados, né? A gente não encontra um caminho do meio e a tensão ela começa a friccionar, fica cada vez mais, assim, extrapolar um pouquinho, né? Às vezes, e quando a gente percebe que essas coisas tendem aumentando, né, no seu ritmo, a gente tem que colocar o pé no chão e saber administrar, né? Bom, a gente tem Júpiter entrando em Áries a partir do dia 10 de maio. Júpiter passando por Áries, tá? E isso vem para 2022, mas depois ele vem com força para 2023, tá? É um bom momento em relação à questão financeira. Na questão financeira do sentido de quando você ganha, como você gasta, como você administra o seu din-din, tá? Oportunidades, principalmente na questão de mais autonomia financeira, tá? Às vezes até com bons resultados nas questões de carreira, com novos projetos, novos cenários se abrindo, tá? A gente tem também o lado de Júpiter que às vezes expande, né? Demais. Então cuidado com gastos desnecessários, aquele otimismo também, às vezes em relação à sua área financeira, né? E a projetos novos, mas a tendência aqui é que tenda a ser benéfico, tá? Principalmente coisas que exijam uma certa iniciativa da sua parte, tá? Bom, a gente tem o Marte entrando em Touro, ali na semana do dia 5 de julho, de novo estimulando essa questão ligado a pessoas próximas a você, irmãos, vizinhos. Então observe essas relações, como que elas estão. Cuidado com os deslocamentos diários também, né? Para não ficar, às vezes a gente carrega um pouco de tensão, né? E às vezes isso reflete muito nessa dinâmica do dia a dia, né? Bom, a gente tem Marte conjunto a Urano, em Touro ali, na primeira semana de agosto, né? Já no dia 1º de agosto. Então é legal observar, principalmente aqui nessa relação com pessoas próximas, tá? E já nessa semana, então, do dia 1º de agosto, aqui Marte entra num ponto que ele não tá tão bem aspectado, né? Ele perde um pouquinho de força. Então, às vezes, a gente tá ali resistindo a alguma coisa que precisa se desprender, né? De se libertar, digamos assim. Porque Marte rege Escorpião, que é o nó do sul desses eclipses, tá? Então, principalmente ali, se na semana do dia 1º de agosto, você tá com 26 anos, 38 anos e 50 anos feitos, observa se tem algum movimento, às vezes onde você precisa se posicionar assim, mas precisa se desprender de alguma bagagem que às vezes tem um âmbito muito mais emocional, tá? Muito mais enraizado. Aquelas coisas que a gente vai carregando, né? Depois nem sabe o que tá carregando, é o momento de deixar pra trás, né? A gente tem uma lua cheia em peixes no dia 10 de setembro, então, de novo, aquela semana, né? A gente tem um holofote no seu ascendente, então essa questão do corpo físico, da aparência, lembra essa questão da conexão, dessa sensibilidade muito aflorada, você pode estar uma anteninha naquela semana, né? E aí, claro, desenvolver a questão espiritual, se você quiser se conectar, meditar, entrar em contato com a natureza, principalmente nas questões que tenham a ver com água, né? Às vezes pode te acalmar, né? E pode também trazer momentos de insights, sabe? Aquelas percepções que antes você não enxergava com tanta clareza, né? Então, às vezes é legal. E às vezes isso vem de um processo de reclusão, né? Às vezes quando a gente está ali com nossos pensamentos, refletindo, às vezes vem algum flash, né?
de cenários que a gente precisa, às vezes, de uma orientação, tá? Bom, a gente tem Júpiter voltando para Peixes, então no dia 28 de dezembro, depois de uma rápida, né, passada ali por Áries, e aí ele fecha os assuntos, de novo, que às vezes vieram se desenvolvendo já desde o início do ano, né, mas principalmente às vezes com alguns assuntos que remetem a maio e junho de 2021, tá? Porque foi o primeiro cutuque ali que a gente teve Júpiter entrando em Peixes, né? Feche qualquer fiozinho solto, principalmente com coisas que você sabe que depende de você, né? Que depende de uma certa adaptabilidade a esses novos cenários, a esses novos tempos, tá? Caso tenha alguma proposta que você de repente ainda não definiu se quer, se não quer, né? Ali é um bom momento de reflexão, tá? A gente vai ter Marte retrogradando em Gêmeos também, então a partir do dia 30 de outubro até o final do ano. Gêmeos remete à sua casa 4, tá? A casa 4 ela é uma casa de base familiar, né? Então, a família de origem, né, as questões ligadas ao passado. Marte, aqui em Gêmeos, ele pode ser muito argumentativo, tá? Então, pode ser, de repente, que tenha uma situação, por exemplo, no ambiente familiar em que você precisa se posicionar. Ou que você precise refletir muito na maneira como as coisas estão sendo, né, comandadas ali. E lembra que Marte é assertividade, Marte é ação. Pondere as palavras, tá? Num primeiro momento de reflexão. Para depois saber exatamente qual é o direcionamento, né? Converse com as pessoas, observa a reação também, né, em relação aos outros, né, do seu convívio. Caso tenha alguma questão com imóveis, né, com propriedades, também pode ser um assunto que surge aqui, se tiver de acordo com, claro, o seu contexto de vida, idade e cenário, né? A gente sempre sabe que o contexto ele é importante de ser levado em consideração, tá? Mas cuidado com briguinhas, bate-bocas, né, dessas questões mais ligadas a Marte ali, retrógrado em Gêmeos, que é um signo muito ligado à interação e comunicação, tá? Bom, a gente tem retrogradações de Mercúrio esse ano que eu acho muito interessantes. Por quê? Porque elas vêm de retrogradações de ar, ar é muito mental, né, muito ligado à parte mais social. E aí a gente tem agora essa dinâmica das cúspides, né, então vai de ar para terra. E aí lá em 2023 as retrogradações vão ser de terra. Então a gente está bem realmente no momento de mudança. Eu brinco que a gente está no recheio de sanduíche, né? Ou seja, a gente está indo de uma margem para o rio para outra margem, mas a gente vai entrar na aguinha ali para fazer o movimento da coisa, né? Então, esse é um ano muito de pegar toda essa reflexão que já vem vindo de 2020, 2021 e começar a entender, peraí, o que eu faço com isso agora? Eu tenho isso, eu preciso executar, eu preciso dar forma, eu preciso ver utilidade, né? E a gente tem alguns pontos específicos. Então, do dia 14 de janeiro até 4 de fevereiro, acontece na cúspide de Aquário, né, daqui para cá, tá? Então pode ser um bom momento de reflexão e de reavaliação, por exemplo, todo esse período de isolamento da pandemia, o que afetou em relação aos seus ganhos de carreira, o que te afetou, de repente, na sua esfera social e pública, né? Como que está a relação com os amigos, quem ficou, quem não ficou, porque teve muito um processo de amadurecimento aí, tá? A gente tem depois do dia 10 de maio até 3 de junho, na cúspide de Gêmeos com Touro. Então a gente tem daí aqui, ó, nessa esfera de vida mais íntima e privada, como que está essa conexão com familiares, né? Essa relação com irmãos ou com pessoas próximas a você, como está essa dinâmica de comunicação. Se nesse cenário existir alguma questão de compra e venda, aluguel, ou se você mora junto com alguém ou vai morar junto com alguém, né? É muito importante avaliar, né, como que está essa dinâmica, né, avaliar contratos, cuidar com transações eletrônicas, né, quando envolve esses assuntos, tá? Depois do dia 10 de setembro até 2 de outubro, a gente tem em Libra e Virgem. Então acontece aqui, ó, da 8 para 7, tá? Aí aqui a gente já tem dentro desse cenário as questões de relacionamento, né? Relacionamento, pode ser relacionamento amoroso? Pode, mas pode ser parcerias, alianças, pode ser, por exemplo, se você tem clientes, né? Se você tem pacientes, esse atendimento 1 a 1 também tá ligado a essa área 7, tá? Como que tá a dinâmica dos ganhos em relação a essas interações, tá? Pode ser que coisas que estavam um pouco ocultas, de repente, venham a se manifestar, né? Às vezes você tem uma percepção muito mais clara, racional e prática dessas relações, tá? Caso você tenha que fazer um contrato com alguém, uma aliança com alguém, uma contratação, leia, releia, reveja, né? Está tudo muito bem
exemplificado, né, para não dar, né, o telefone sem fio, né, o famoso telefone sem fio, tá? E claro, todos os conceitos, né, mais ligados à questão mercuriana, que é a questão da comunicação, dos eletroeletrônicos, questão de documentos, documentação, pequenas viagens, é só para ter um pouquinho mais de atenção para esses assuntos, tá? E claro, tudo depende da sua natureza natal. Eu, particularmente, nas leituras, eu vejo muito, né, às vezes as pessoas tendo grandes oportunidades quando o Mercúrio está retrógrado, por quê? Porque na condição natal, na promessa natal, existe uma boa relação com o Mercúrio natal da pessoa, tá? Então lembra que aqui a gente está vendo questões mais generalizadas, tá certo? Mas olha, você tem bons aspectos, você tem um Júpiter, né? Entrando aí na sua 2 esse ano, que depois vai voltar para 2023. Então observe as oportunidades que tenham a ver com a sua questão financeira e principalmente com a questão de carreira. Se você já fez o workshop do Caminho do Dinheiro, você sabe que esse ponto, né? Esses pontos, na realidade, que tem um estímulo no seu mapa, como a casa 2, a casa 11, a casa 8 esse ano, tem uma correlação com a questão financeira, tá? Então fique atenta, porque às vezes a gente tem oportunidades surgindo, né? E eu sempre falo, oportunidades, elas vêm e vão. E aí, quantas vezes a gente olha lá na frente, né, e olha pra trás e diz, caramba, podia ter aproveitado aquele momento pra tal coisa. Nossa, como que eu não percebi, tava ali na minha frente, né? Esse é um ano que pode surgir muita coisa nesse sentido. E podem ser oportunidades bem interessantes que depois você vai colhendo os frutos lá na frente, né? De 2023 pra frente, tá bom? Bom, esse é um horóscopo, claro, de uma maneira generalizada, né? É mais para quem realmente gosta de estudar astrologia, entender um pouco a dinâmica. Eu espero que o seu 2022, né, seja cheio de benesses jupiterianas, como temos a promessa aqui, mas lembra sempre que você tem uma disposição natal dentro da sua promessa natal, do seu mapa natal e o seu contexto de vida, e isso é muito importante em astrologia para se levar em consideração, tá certo? Até mais!